Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós estamos numa série sobre uma igreja multiplicadora, sobre ser uma igreja multiplicadora. E a gente tem passado por alguns temas e hoje eu quero conversar por essa coisa da igreja. E eu quero contar aqui com vocês uma passagem de Jesus aqui no Evangelho, que não fala sobre a igreja, mas fala sobre a igreja. E a gente vai lê-la, Lucas capítulo 5, versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33. Lucas é autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Alguns pesquisadores dizem que é 2 volumes de uma sequência de pesquisa, né? O primeiro volume da vida de Jesus e o segundo volume da história do início da igreja, né? Então, normalmente assim. E Lucas era um intelectual do seu tempo, né? Ele é considerado um historiador desse momento e também um médico. Então as pesquisas apontam de que Lucas era um médico e um historiador. Tá vendo, Dani? Você já podia escrever a Bíblia, né? Primeira parte você já é médico, falta ser historiadora também. Aí tem outras, né? Historiadora temos a Eliana, né, Eliana? Bora lá, pode escrever junto as duas, olha só. Lucas, capítulo 5, versículo 33. E eles lhe disseram, eles, os fariseus: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu: podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, rasgará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Deus, que o teu Santo Espírito fale conosco mais uma vez por meio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual é o contexto que se dá essa conversa e essa pequena parábola de Jesus? Nos tempos bíblicos, em certa medida, não é diferente de hoje, haviam linhas teológicas, escolas teológicas, religiosas, de compreensão da Bíblia, da fé, de Deus. Havia isso existe há muito tempo. Quando a gente olha a diversidade de denominações na fé cristã, a gente equivocadamente pode achar que é uma coisa só nossa. É verdade que tem peculiaridades que são nossas, evangélicas, protestantes. Mas, em muitos aspectos, inclusive do judaísmo, de onde a gente vem, existe um sem número de interpretações bíblicas. Já existia nos tempos de Jesus e existe ainda hoje. Você tem rabino ultra-ortodoxo, por exemplo, que não trabalha, que só lê a Torá e estuda, só suas mulheres trabalham e eles não trabalham. E você tem rabinos reformistas e liberais que aceitam rabinas, mulheres.
ou que celebra um casamento gay, ou que, enfim, tem compreensões muito liberais, digamos, daquilo que a gente considera ao ler a Bíblia. Ou seja, o espectro entre o conservadorismo ou até fundamentalismo num campo e o liberalismo ou progressismo no outro é muito grande. E existem inúmeras correntes nessas linhas variadas. Na fé protestante, isso se repete ou até se multiplica. Talvez a grande diferença do judaísmo, isso é interessante, é que os judeus convivem melhor com a diversidade do que os cristãos, me parece. Por quê? Porque é comum a gente pegar um livro de tradição importante judaica como o Talmud e ver os rabinos se contradizendo no mesmo livro, a respeito do mesmo texto bíblico. E eles compuseram isso e publicaram isso. O rabino tal diz isso sobre esse texto, o outro rabino diz isso sobre esse texto, o outro rabino diz isso sobre esse texto. Agora editou-se o livro, você lê o livro e decide que rabino você segue. Então essa diversidade é muito comum. A nossa diversidade protestante, ela existe de forma muito grande, mas ela segue um certo padrão. E ela se fecha ou na denominação, ou seja, nesta denominação as coisas são dessa forma, ou mesmo nas linhas editoriais. Eu tenho conversado isso com o Júlio, que tem comercializado livros teológicos. Quando você pega a editora, você já sabe a linha editorial dela. Se você pega a editora Sinodal dos Luteranos, é uma linha. Se a gente pega a editora Vida Nova, é outra linha. Se a gente pega a editora Vida, é outra linha. Se a gente pega a editora Mundo Cristão, é outra linha. Se a gente pega a editora Agnus, Thomas Nelson, e por aí vai. As linhas editoriais são diferentes, com um recorte daquela perspectiva teológica. Então, aqui existem essas escolas, existem essas linhas. E Jesus muitas vezes é questionado porque nessa perspectiva parece que Jesus está fundando uma nova escola hermenêutica, uma nova escola rabínica, uma nova escola de interpretação. E essas escolas tinham os seus mestres e os seus seguidores, alguns mais famosos que outros. E aí essas escolas vão tendo o seu nome, o seu movimento. Os fariseus eram um movimento importante dos dias de Jesus, um movimento forte que podemos considerar uma escola teológica, com a qual Jesus tem muitos embates. E aqui há um questionamento primeiro a respeito do jejum. E a questão é: Jesus, os discípulos dos fariseus, aqueles que aprendem a Bíblia com os fariseus, jejuam. Os discípulos de João Batista, que já era considerado um outro tipo de rabino, um outro tipo de mestre, bastante diferente do padrão, né, que ficava pregando lá no deserto, batizando as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, etc. João Batista, que era primo inclusive de Jesus, eles dizem, os discípulos de João também jejuam. Agora, Jesus, os seus discípulos a gente não vê jejuar. Aliás, essa é uma acusação contra Jesus, de que ele era comilão e beberrão, a ponto de, em algum momento, Jesus dizer para eles: olha, João Batista, que só come gafanhoto e mel silvestre, vive de jejum lá no deserto, vocês falam que João Batista não é de Deus. Agora eu, que multiplico, transformo água em vinho, estou sempre comendo vinho, pão, peixe, vocês dizem que eu tenho demônios porque eu sou comilão e beberrão. Vocês precisam decidir o que vocês querem, né? Porque de verdade, embora o ministério de Jesus é de certa medida uma continuação de João Batista, ou pelo menos João Batista é colocado nas escrituras para nós como aquele que prepara o caminho do Senhor, como aquele que vem antes e que prepara com essa pregação do arrependimento, ele é muito diferente de Jesus. Jesus faz um ministério itinerante, andando pela Galileia, andando pela Judéia, passando por Samaria e por aí vai. João Batista faz um ministério local,
ele vai para o deserto, e quem quer ouvi-lo, tem de ir lá no deserto ouvi-lo. João Batista não fica vindo para o templo em Jerusalém, João Batista não fica rodando as cidades, João Batista não faz discípulos nessa forma itinerante. João Batista faz o seu movimento e a sua igreja, vamos dizer assim, lá no deserto. E quem quer ouvir a pregação dele tem de ir até ele. É lá. Uma pregação única, inclusive. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. O ministério de Jesus é muito diferente. João Batista era considerado, o que as pesquisas vão mostrar depois, um essênio. Alguém de vida daquilo que para nós hoje seria parecida com uma vida monástica. Ou seja, uma vida retirada dos centros urbanos, uma vida retirada dos comércios, uma vida retirada daquela efervescência das cidades, uma vida espiritual mais isolada, com dietas muito restritas. E por que essas dietas eram restritas? Primeiro, porque de fato ele jejuava muito, ao que parece, como uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual milenar. E segundo, porque o ministério dele era no deserto, então ele só comia o que ele tinha acesso no deserto. Ele não vinha para a cidade comprar comida. Ao mesmo tempo, ele também não era um agricultor que plantava e colhia. Ele vivia no deserto, pregando, estudando a palavra, orando, e comia do que chegava. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, muito provavelmente o que ele tinha acesso aonde ele estava. Tinha acesso a mel, tinha acesso a gafanhotos, era isso que ele comia. Ele comia exatamente do que tinha por ali. E aí Jesus, nesse aspecto comportamental, ele é muito diferente de João. Porque ele tem um ministério itinerante, ele está percorrendo e andando o tempo todo com os discípulos. Ele me parece muito preocupado com a alimentação, com o vinho, com o pão, com peixes. Ele multiplica esses alimentos para alimentar a multidão. Ele está em muitos momentos à mesa com os discípulos. Ele faz da mesa e das refeições um local sagrado, inclusive, onde ele agradece ao Pai pelo pão, etc., e onde ele ensina muita coisa. A última ceia antes dele ir para a cruz é uma ceia, enfim, é um jantar em que ele se despede dos discípulos. Quando ele aparece ressurreto para os discípulos, ele aparece e come com eles novamente. Então Jesus é acusado de comelão e beberrão, e de alguém que não é tão espiritual, porque não jejua tanto quanto os mais espirituais. Os fariseus jejuavam e eram tidos como espirituais porque jejuavam. João Batista jejuava, era tido como espiritual porque jejuava. E agora, Jesus não jejua. Talvez eles não soubessem dos 40 dias de jejum de Jesus lá no deserto. Mas isso foi lá no começo do ministério de Jesus. Muito provavelmente nos 3 anos de ministério público de Jesus, Jesus não jejuou mais. Ou pelo menos não mostrou o seu jejum mais. E aí, houve essa crítica. Do tipo, os seus discípulos comem, bebem e não jejuam, não são tão espirituais assim, por quê? E aí a primeira coisa que Jesus diz é que enquanto o noivo estava com seus convidados, não tinha por que eles jejuarem. O contexto e a imagem que Jesus remete aqui é de fato de uma festa de casamento. Algo que era muito celebrado e muito importante desde sempre na Bíblia. E na festa de casamento, o que mais se tem é comida e bebida. Motivo de festa, de alegria, de comunhão. E Jesus se coloca como noivo. Essa imagem de Jesus o noivo, a igreja a noiva, é uma imagem que Jesus traz para nós. E ele se coloca como noivo e coloca os discípulos como convidados, do tipo, se o noivo está na festa com os convidados, não faz sentido ter jejum.
faz sentido comer, beber e curtir a festa. Não faz sentido jejuar na festa. Não é uma coisa, eu entendo a disciplina daquelas pessoas que vão nas festas e não comem. Eu entendo em partes. Em certa medida eu até admiro, porque eu falo, caramba, a pessoa é focada, né? Ela vai na festa e não come o doce. Vai na festa e só bebe água. Ou mais, vai na festa e leva o shakezinho de whey. E toma o seu whey na festa. Tem gente que se identificou aí com o shake. Outros vão na festa e levam a marmita de salada. Né, Daniel? Chega com a marmita. Alfacinha, tomate, pá. Eu acho que isso como disciplina é muito interessante. Agora, de fato, socialmente falando, e brasileiramente falando, fica um negócio meio chato, né? Os docinhos estão passando, as coxinhas, os salgadinhos, as batatas fritas, os brigadeiros, os beijinhos, aquele chocolate, aquele docinho de ninho com Nutella dentro, e a pessoa me saca um alface e tomate da marmita. Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O mundo está perdido, né? E aí Jesus está dizendo mais ou menos isso. Olha, não tem por que eles jejuarem, porque a gente está em festa. O noivo está aqui com eles. Embora, numa outra passagem, Jesus vai dizer, virão dias mais difíceis aí na frente, onde eles terão de jejuar. Veja o contexto também. Quando Jesus fala, o mundo não estava vivendo uma crise de obesidade como está vivendo hoje. A crise do mundo era outra. A crise do mundo era falta de comida, não era comida demais. A gente está virando uma crise de comida demais, né? O problema lá era a falta de comida. Não tinha obesidade naquela época. Os alimentos eram muito diferentes. Mas Jesus está dizendo, é um momento de celebrar, é um momento deles estarem com o noivo, é um momento da gente curtir. Os dias difíceis virão e eles terão de jejuar. Talvez virão dias tão difíceis que eles nem conseguirão comer. De angústia, de aflição, por conta de pressão, por conta de perseguição. Mas agora, a gente está curtindo. Mas aí Jesus diz outra coisa, que parece que aprofunda, ou pelo menos cutuca mais essa crítica. Que dizendo assim, ninguém pode pôr um remendo novo numa roupa velha, porque vai estragar. A roupa já está rasgando, você põe um remendo novo, aquele tecido velho vai acabar de rasgar. E ninguém põe um vinho novo numa vasilha de couro velha. A vasilha de couro, ela era feita para suportar a fermentação do vinho, e ela dilatar conforme a fermentação faz o vinho dilatar. Isso a vasilha nova, com vinho novo. Se você coloca um vinho novo numa vasilha velha, ela já dilatou o que tinha de dilatar. Com a fermentação, ela vai dilatar mais, vai se esgastar demais e vai estourar. Porque ela não vai suportar uma nova dilatação. E aí Jesus diz, vinho novo em odres novos. Mas é claro que Jesus não está falando só de vinho. Há uma camada muito mais profunda aqui. Jesus está falando de espiritualidade, Jesus está falando de relação com Deus. E inclusive hoje a gente interpreta que Jesus já está falando da igreja. De um novo recipiente para receber uma nova mensagem. De uma nova vasilha de couro para receber um novo vinho. E a fé cristã é esse novo vinho. Esse novo vinho é o Evangelho de Jesus. É a nova mensagem a respeito do reino de Deus. E a vasilha nova, o recipiente novo,
é a igreja, ou as pessoas que comporão essa igreja. Não é o judaísmo, ou o velho judaísmo nesse caso. Isso foi difícil de ser entendido. Porque para muitas pessoas, por muito tempo, Jesus era mais um rabino, dentre vários rabinos. Mais um mestre, dentre vários mestres. Ponto. E ainda hoje em Israel, ainda hoje diante dos judeus, é inegável a historicidade da vida de Jesus. Então não se nega Jesus enquanto ser histórico. Agora, o que se compreende em muitos lugares, ou na religião judaica, é que Jesus foi mais um rabino meio outsider, um rabino meio diferentão dos outros, um rabino que fez ali a sua escola a partir da Galileia e etc. Como tantos outros na história. Ponto. É isso. Jesus é citado e reconhecido até no Alcorão, nessa perspectiva, de um mestre, de uma pessoa legal, de uma pessoa que trouxe ali uma mensagem e juntou um tanto de gente ao redor de si. Para nós, Jesus é Deus. Para nós, Jesus é a revelação máxima e plena de Deus. É muito maior e muito mais profundo. E para nós, Jesus está dizendo: eu não vim com um vinho novo para colocar no odre velho do judaísmo. Eu não vim renovar o judaísmo como um recipiente velho com um vinho novo. Eu vim trazer um vinho novo com recipiente também novo. É outra coisa agora. E é por isso que o Novo Testamento, ele é uma continuidade do Antigo em certas medidas, e ele é uma quebra do Antigo em outras medidas. E é por isso que o Antigo Testamento se tornou uma coisa um pouco mais complexa e difícil para a gente interpretar, e que a gente carece de cuidados e ferramentas boas para isso. Porque há muitos princípios fundantes e fundamentais e válidos do Antigo Testamento, inclusive que Jesus Cristo afirma e confirma no Novo, não só Jesus, como Paulo e outros autores do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo, existe uma quebra paradigmática enorme em várias compreensões a respeito do Antigo. E neste caso eu não tenho dúvida, Jesus está dizendo: esse odre, essa vasilha, esse grande tonel, chamado lei, chamado judaísmo, não vai suportar o vinho novo. Então é um tonel velho, uma vasilha velha, que deve ficar com o seu vinho velho, com o seu ritmo das coisas aí. O que Jesus está propondo é um vinho novo a ser derramado numa vasilha nova. Essa é a igreja. Esse é o Evangelho. Agora, dessa fala de Jesus para cá, já se passaram 2000 anos. Muito provavelmente, a nossa vasilha já está velha. 2000 anos se passaram. Quantas coisas na história da igreja, quantas tradições se construíram, quantos usos e costumes foram se dando ao longo da história, quantas compreensões espirituais ou religiosas ou culturais foram se dando e foram nos moldando ao longo da história desses 2000 anos. Muita coisa. Muita coisa. E aí, de tempos em tempos na história da igreja, há uma certa renovação, há um certo movimento, há uma certa reforma. Aliás, a marca
importante no longo desses 2000 anos para nós, depois de Jesus e dos apóstolos, é a reforma protestante do século XVI, lá de 1500, que foi um despir-se de coisas que não tinham a ver com o evangelho, mas que estavam na vida da igreja. E agora, hoje, nós plantamos aqui como I21 uma nova igreja. E uma nova igreja no sentido de buscar coisas novas da parte de Deus, algumas inovações, algumas diferenciações, e ao mesmo tempo não fugir ou não romper com a própria Bíblia Sagrada e com essa tradição fantástica desses 2000 anos de história de Jesus para cá. Isso sem falar nos pelo menos 4000 anos de história de Jesus para trás. É nesse mundo, nessa complexidade de coisas, é que nós estamos. Entre tradições e tradicionalismos, entre Bíblia e doutrinas criadas a partir da Bíblia, entre textos sagrados e interpretações desses textos e aplicações desses textos, entre correntes denominacionais, da qual nós temos uma, nós somos batistas, dentre várias outras. Nós não somos assembleanos, não somos presbiterianos, não somos metodistas, não somos congregacionais, somos batistas. Isso nos põe também dentro de uma esteira, dentro de uma linha, dentro de uma certa tradição. E o princípio fundamental, acredito que continua sendo o mesmo, no sentido de uma busca necessária por renovação, para que nós mesmos agora, como pessoas, sejamos novos recipientes, novas vasilhas, abertos para suportar o novo vinho do Evangelho. E o tempo todo nós precisamos nos desfazer das religiosidades para nos atermos ao Evangelho. Alguém já me perguntou: você não tem medo de estudar muito e perder a fé? Porque estudou demais? Havia essa crença, principalmente do mundo assembleano de onde eu vim. Se estudar demais, perde a fé. Mas eu cheguei à compreensão com os meus mestres, que estudar bastante faz a gente perder as superstições. E isso é bom. Porque há muita coisa que a gente chama de fé, que pode ser superstição. Há muita coisa que eu aprendi como doutrina, que mais tarde eu entendi apenas como usos e costumes. Há muita coisa que eu aprendi como interpretação ou ensino único a respeito de tal texto, de tal livro, de tal passagem bíblica, que depois eu aprendi como uma das possibilidades, dentre tantas outras. E aí o mergulho nos estudos nesse aspecto faz a gente tentar separar um pouco o joio do trigo. E na nossa jornada espiritual, o tempo todo nós teremos de tirar a religiosidade para poder ficar com a espiritualidade. E esse é um exercício fundamental para todos nós o tempo todo. O que está na minha vida, que é religiosidade, e o que precisa estar na minha vida como espiritualidade. E a gente tem que buscar essas renovações para a nossa vida.
E é por isso também que, embora a experiência espiritual salvífica seja de uma vez por todas, quando nós nascemos de novo e a gente tem aquele encontro com Cristo, e eu acredito nisso de uma vez por todas e para sempre, nós carecemos de outras experiências espirituais ao longo do caminho. Nós carecemos de possibilidades de renovação ao longo do caminho. Nós carecemos de, às vezes, jogar fora um vinho velho que já azedou e já está virando azeite, já está virando vinagre, porque o vinho azedo vira vinagre, para receber novamente o vinho novo do Evangelho. Então, quando a gente está propondo um retiro para a igreja, a gente não está propondo um negócio para você gastar dinheiro, até porque a gente só tem o trabalho, quem fica com dinheiro são os donos do hotel, e todo mundo que está na comissão também paga, paga para trabalhar, literalmente. Mas é porque a gente acredita que é mais uma possibilidade de renovação. A gente acredita que é mais uma possibilidade de uma nova experiência naqueles dias, naquele tempo, naquele ambiente. Eu de fato acredito nisso, como possibilidade. Eu não acredito nisso como única possibilidade, mas eu acredito nisso como uma das possibilidades de uma renovação, de uma nova experiência, para receber um novo vinho. E o que a religião faz com a gente é nos armar contra esse novo. O que a religião faz com a gente é nos travar contra essa possibilidade de renovação, de viver algo novo. E a nossa experiência como uma nova igreja é a possibilidade de se abrir para esse novo, para esse jeito novo do Evangelho, ou esse jeito novo de espiritualidade, ou esse jeito novo de culto. E nós não precisamos ter medo dessa novidade, porque daqui a pouco já seremos uma igreja velha. Já vamos chegar em 6 anos de história. Daqui a pouco teremos 10, 15, 20, 30, e os nossos filhos olharão para a nossa igreja como uma igreja velha. Daqui a pouco não estaremos mais no século 21 que nos dá o nome, estaremos no século 22. Mas para que a igreja permaneça viva, nós temos de deixar essa semente da renovação, de dizer: renove-se, renove a sua espiritualidade, busque se despir de religiosidade e se renovar na espiritualidade. Busque ser uma vasilha nova para receber o vinho novo do Evangelho. Não se agarre demais a coisas que não fazem mais sentido hoje. Uma das coisas que eu sonho para a nossa igreja e que eu trabalho e que eu penso sempre: nós temos de ser uma igreja que faça sentido para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Um ambiente que eles se sintam renovados, um ambiente que eles sintam que eles podem se encontrar com Deus, um ambiente que eles sintam que eles podem se relacionar com Deus, um ambiente que lhes faça sentido. E essa tem sido a história da igreja. As igrejas que não se renovam morrem. As igrejas que não se renovam morrem. As igrejas tradicionais no Brasil e no mundo estão morrendo. As igrejas chamadas tradicionais estão diminuindo. Isso é estatística, isso é ciência, isso é pesquisa, isso é dado. Luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, congregacionais estão reduzindo. As igrejas estão
fechando as portas. As igrejas que crescem são igrejas que se abriram e se renovaram. Ah, mas tem um monte de problema que entrou com essas renovações. É verdade. Mas as igrejas à moda antiga também não tem problema nas suas tradições. Então, a única denominação que continua crescendo, que é considerada tradicional e continua crescendo, são os batistas. Mas também porque tem batista de tudo quanto é jeito, né, pessoal? Tem batista renovado, tem batista independente, tem batista regular, tem até batista do sétimo dia, para você ter uma ideia. Tem batista de todo jeito nesse mundo. Então, nesse contingente geral, observa-se um crescimento. Isso explica os meus amigos que foram pastorear na França, e um deles foi pastorear uma igreja de 20 membros, que 19 eram idosos, e só tinha uma pessoa com menos de 60. Mas você tem uma Hillsong com 2, 3 mil jovens. Aí você fala, essa tradição evangélica europeia está morrendo, é verdade. Não houve renovação, não houve comunicação com as novas gerações. Os meus amigos que foram lá pastorear disseram, eu me senti na igreja dos meus avós. A igreja batista francesa é a igreja batista brasileira de 1960. Os caras não deram nenhum passo adiante. Ah, a Hillsong é uma coisa linda, maravilhosa? Não, tem muito problema. Tem até documentário sobre os problemas. Mas é inegável que foi um movimento de renovação. Desde lá da Austrália, da Oceania. E que tem impactado o mundo. Porque até quem não ouve Hillsong é influenciado por Hillsong. Aqui é a nossa parede preta, para mostrar a nossa influência. Então, hoje eu aprendi a admirar essas renovações. Admirar a coragem de quem se propõe a renovar. E admirar o movimento do Espírito Santo, que faz com que a igreja permaneça viva e relevante no mundo. Justamente pelas diversidades, pelas reformas e pelas mudanças. E aos que param no tempo, infelizmente, estão fadados a morrer. Aos que pararam no tempo, aos que tentaram congelar as suas experiências do século passado, aos que tentaram cristalizar um modo cultural como um único jeito possível de acessar a Deus e a Escritura Sagrada, esses tendem a fazer com que a igreja morra junto com eles mesmos. Infelizmente. E aí eu gosto de uma definição entre tradição e tradicionalismo. Que alguém disse que a tradição é a fé viva dos que já morreram. Então a tradição é boa. Nós temos uma boa tradição batista, nós temos uma boa tradição evangélica, nós temos uma boa tradição protestante, nós temos uma boa tradição de interpretação bíblica, nós temos uma boa tradição de traduções e de leituras bíblicas. Mas nós temos um tradicionalismo, que nessa frase diz que é a fé morta dos que ainda vivem. A tradição é a fé viva dos que já morreram. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Tem gente que está vivo, mas a fé morreu no século passado.
A espiritualidade ficou lá atrás, só sobrou a religiosidade. Só sobrou aquela reprodução religiosa dos tempos antigos, que não comunica mais, que não mexe mais, que não toca mais, que não vibra mais, que é só tradicionalismo, que é só religiosidade. Então nós temos que examinar o nosso coração e se abrir para esse novo. É lógico que esse novo precisa ser submetido à Escritura. É lógico que esse novo precisa ser submetido ao Evangelho, a respeito do que Jesus disse, a respeito do que Jesus ensinou. Mas é esse novo e essa novidade que vai manter a nossa fé viva. E não só a nossa, a fé para os nossos filhos. E não só para os nossos filhos, a fé para os nossos netos. Agora, sinceramente, eu vou em ambientes, em lugares que não faz sentido para mim. Quanto mais para o Estevão. Não faz sentido, não conecta, não comunica. É odre velho com vinho velho azedando. E é lógico que eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não julgue coisas das quais Deus faz, ou coisas das quais Deus fez, ou a forma como Deus usou tal igreja, tal lugar, tal movimento, tais pessoas. É claro que não. Mas é também perceptível lugares que caminham para a vida e lugares que caminham para a morte. É perceptível ambientes que trazem renovação espiritual e vida espiritual para quem está ali. E é muito bonito e gostoso viver e experimentar essa vida e esse renovo. E lugares que já estão mortos, o pessoal morreu e esqueceu de deitar. Foi só isso. Só está esperando o dia chegar. Não transmite, não comunica, não apaixona, não contagia. Eu sonho que nós sejamos uma igreja que contagie positivamente, espiritualmente, que está aberto para o novo, que está aberta para a inovação, que está aberta para a criatividade, que está aberta para a participação das novas gerações, que está aberta para receber de Deus o que faz sentido para o nosso tempo, para a nossa geração, que está aberta para se despir das religiosidades e se entregar para essa novidade. Os irmãos me perguntaram por que eu não preguei de bermuda hoje. Eu acho que a minha religiosidade não me permite ainda. Talvez uma hora eu vença essa barreira e pregue de bermuda. Eu tenho os meus limites religiosos também. Mas é isso. Mas a gente não pode parar de refletir sobre isso. E aí eu termino com uma frase da Reforma Protestante, que diz que uma igreja reformada precisa sempre estar reformando-se. Os reformadores já tiveram essa percepção, de que o que eles estavam fazendo no século XVI, provavelmente precisava ser feita de novo no século XVII, XVIII, XIX, XX, e que dirá no XXI. Por quê? Porque as religiosidades elas vão nos pegando e nos travando, e a gente precisa ir se libertando delas, para ficar com aquilo que é a essência do Evangelho, daquilo que é o vinho novo do Evangelho, e nós como um recipiente novo, renovado, para receber esse vinho do Evangelho. Que Deus te ajude a viver uma espiritualidade sem religiosidade. Se é que isso é possível, mas a gente tenta. Uma espiritualidade que faça sentido, que contagie, que conecte, que
acompanhe as novas gerações e eles tenham aqui um ambiente para serem transformados nas suas espiritualidades e perceberem Deus na vida deles, inclusive fazerem uma outra igreja, que não desse jeito que a gente faz, porque terão outras perspectivas a respeito do Evangelho, e isso é bom, porque é isso que manterá a vida do Evangelho. Nós não fazemos culto como os primeiros cristãos faziam, nós não fazemos cultos como os reformadores do século XVI faziam, e é bom que seja assim, porque as igrejas que estão fazendo culto conforme o século XVI, estão morrendo. Então, a renovação é vida para o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que nós, Senhor, cada um de nós, sejamos um recipiente, uma vasilha nova, renovada, para receber o vinho novo do Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda e nos despe de toda a religiosidade, para que a gente fique com a espiritualidade verdadeira, fincada, alicerçada no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa rocha, a nossa salvação. E que a nossa igreja seja uma igreja sempre viva, sempre renovada, sempre renovando-se, sempre inovando, para que o Evangelho continue fazendo sentido para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Vida longa, a Igreja Batista 21. E vida longa, a Jesus Cristo nos nossos corações. É em nome de Ti mesmo, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.